Oi, gente, boa noite. Vamos começar então a nossa terceira semana. A gente vai falar hoje sobre novos hábitos e como programar esses novos hábitos. Eu vou começar falando um pouquinho, uma retrospectiva de tudo que a gente já fez até hoje, e aí dar oportunidade para quem vai entrar ao vivo acompanhar com a gente. De qualquer forma, a gente está gravando para poder compartilhar com todo mundo que quer assistir depois. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Bom, vocês me digam se está tudo certo aí, tá? Tá todo mundo vendo a tela? Ótimo. Então, vamos lá, gente. A gente está na terceira semana do nosso projeto 160 Dias Mais Saudáveis. E nessa terceira semana, a gente vai falar, então, sobre como criar, né, como programar novos e bons hábitos. Espera que minha tela parou. Opa. Vamos lá. Então, nas primeiras semanas, a gente falou um pouco sobre eliminar hábitos ruins. E a gente, então, falou sobre como é que a gente podia parar de perder num processo em que a gente só estava acumulando coisas ruins ou perdendo, né, uma vida saudável, deixando de ter uma vida saudável. E aí, a gente falou um pouco sobre o diagnóstico da pesquisa que a gente fez com todas que quiseram participar, e a gente viu que muitas das pessoas não tinham hábito nem de se exercitar, nem de beber a quantidade de água que deveria, e aí tinham sim hábitos de comer arroz e macarrão, comer farinha branca, biscoito, comer açúcar, doces, enfim. Tudo o que em excesso acaba prejudicando a nossa vida e transformando ela em algo ruim. E aí na semana seguinte, nosso querido Rodrigo Cobaia Gouveia falou um pouco sobre como é que a gente criava esses novos hábitos. Então a gente estava aí nesse avião estabilizando, né, deixando de perder e aí tendo uma estabilidade, lembrando aí da metáfora que a gente usou de como conseguir decolar um avião, é difícil nesse começo. E a gente falou então em como parar de perder, depois como criar novos hábitos, e aí a gente explicou para vocês os componentes desses hábitos, que é o gatilho, para daí ter uma rotina, e aí ter uma recompensa para poder transformar isso, de fato, aquele hábito precisa ser transformado em rotina, né? Como é que a gente usa isso? Eu também falei um pouquinho sobre pequenas metas, pequenos objetivos, como é que a gente pode fazer com pequenos hábitos, ganhando confiança, conseguindo melhorar aquilo que a gente quer implementar no nosso dia a dia. E aí agora a gente vai voltar a crescer, deixamos de perder, a gente estabilizou e agora a gente vai decolar esse avião, né? Essa terceira semana eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente pode mentalmente criar esses novos hábitos. E aí eu vou falar um pouco nesse começo sobre criar hábitos ou mudar hábitos. A gente precisa entender que no nosso dia a dia existem essas duas diferenças. Se a gente tem um hábito ruim, que a gente quer transformá-lo, a gente precisa encontrar o gatilho. Quando a gente vai criar um hábito novo, a gente precisa criar esse gatilho. Então, por exemplo, o Rodrigo falou lá atrás para vocês que ele, sempre que chegava na padaria, que ele via aquele monte de doces ali no balcão, ele queria comer um doce. Esse era um gatilho que precisou ser identificado para poder gerar uma mudança para um novo hábito. Quando a gente quer criar um hábito, a gente também precisa criar esse gatilho. Então, nessa nossa programação de novos e bons hábitos, é importante que você consiga identificar o que é que você quer como novos hábitos e o que é que você quer como mudança de hábito, para poder identificar o gatilho dessas duas situações que são, sim, distintas, mas que precisam ser trabalhadas. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir chamando aqui pelo chat que eu estou acompanhando, tá? E aí, eu quero fazer um exercício com vocês.
E se você tivesse mais horas no seu dia, se ao invés de só 24 horas, eu pelo menos preciso de muitas horas para dormir, se a gente tivesse mais do que 24 horas, como é que vocês idealizariam um dia perfeito com bons e novos hábitos? Por exemplo, quem é que acorda muito cedo e consegue aproveitar muito bem o dia, mas acaba dormindo cedo também? Olha lá, o Rodrigo está com a mãozinha levantada. Quem acorda cedo consegue, às vezes, com mais facilidade, ter bons hábitos noturnos. Opa, diurnos, quem acorda cedo. Então, começar criando esses gatilhos de hábitos diurnos pode ajudar com todo o restante do dia. E aí a gente tem algumas rotinas matinais que são bons gatilhos. Eu já falei para vocês que eu sou a louca do limão, então uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia a dia é tomar limão. Então, hoje, na minha rotina, eu faço. Levanto, vou pro banheiro, escovo os dentes, faço as minhas necessidades matinais, vou pra cozinha. Depois, tem gente que gosta de tomar limão sem escovar dente, hein? Eu descobri isso. Mas eu escovo o dente, faço lá meu copinho com limão, pó de gengibre, em algumas vezes, já disse para vocês que eu uso própolis líquido em solução de água, não de álcool, e tomo. E aí eu sinto que meu dia começou. Algumas pessoas gostam também de, nessas rotinas matinais, quando estiver escovando os dentes, prestar atenção em tudo aquilo que está purificando o nosso corpo, porque o escovar dente acaba permitindo isso. Então, muita gente gosta de escovar a língua, tem gente que gosta de, quando está lavando o rosto, se a pessoa não tem o costume de tomar banho pela manhã, estabelecer isso como algo que está te gerando gatilho para outras coisas positivas. Quem acorda um pouco mais tarde, porque também pode ser que durma um pouco mais tarde, não tem esse começo matinal. Então, empurra o começar do dia para um pouco mais tarde. Eu, às vezes, acordo um pouco mais tarde, mas eu não deixo de fazer essas minhas rotinas de, por exemplo, tomar o limão. Eu também gosto de me exercitar pela manhã. Os dias que eu não consigo me exercitar pela manhã, eu praticamente não consigo me exercitar ao longo do dia. Então, eu tento gerar isso como os meus gatilhos. E aí eu fico pensando, e aí esse exercício que eu quero que vocês pensem se a gente tivesse mais horas, vocês gostariam de acordar mais cedo? Vocês gostariam de incluir na rotina esses bons hábitos diurnos para poder começar bem o dia? E aí, vocês gostariam de incluir quais outros bons hábitos dentro dessas, sei lá, 60 horas, se fossem possíveis? O que vocês gostariam de incluir como bons hábitos dentro de todas essas horas? E aí pensar sempre, gente, naqueles nossos 4 pilares. Eu vou falar deles logo mais. Que a gente tem, então, hábitos alimentares, hábitos de exercícios, hábitos emocionais e mentais. O que a gente gostaria de incluir num dia ideal para poder fazer? Então, assim, eu vou dar alguns exemplos, tá? Tomar limão, fazer um jejum intermitente. O limão não quebra jejum intermitente, já falei isso com algumas pessoas. Ler um pouco mais, estudar alguma coisa nova para poder ativar o cérebro, pensar um pouco mais sobre as nossas emoções. As mulheres, então, nos momentos mais difíceis de TPM, analisar como é que o corpo está vivendo diante de essas mudanças hormonais. Correr, caminhar, pedalar, andar de patins, enfim, pular corda, praticar bambolê. Eu estava conversando com uma das nossas meninas, ela faz bambolê para adultos, gente, e ela me disse que as pessoas, quando aprendem, nunca mais esquecem. Então, quem sabe praticar bambolê pode ser um bom novo hábito para cada uma das pessoas. Queria que todo mundo pensasse sobre isso, tá? E aí, quem estiver acompanhando a gente depois de estar participando ao vivo, comentasse aqui no nosso post o que gostaria de incluir se o seu dia tivesse um pouco mais de horas. E aí eu vou falar, então, aí eu quero fazer uma pergunta. Quem aí sabe por quantos dias a gente precisa praticar uma atividade para que ela, de fato, se torne um hábito? Quem souber e quiser comentar aqui no chat, pode comentar. Quem não souber,
daqui a pouco eu falo. Então, a gente já falou lá atrás, e aí vou reforçar, gente, a programação de novos hábitos, de fato, criada por um gatilho, pelo hábito, pelo exercício, por aquilo que você quer fazer e pela recompensa. Então, gerar esse ciclo. Oi, Neuza, bem-vinda, querida. 90, Lu? Não, menos. Rodrigo não sabe? Como assim, né? Lembrando esse ciclo, e aí eu já falei lá atrás para vocês, a gente precisa, então, gatilho, exercício que vai, né, exercício não só físico, mas aquilo que vai virar o hábito e a recompensa. A gente precisa sempre pensar nesse círculo virtuoso para poder pensar no hábito. Rodrigo disse que já ouviu de 20 ou 40 dias? Não, nenhum desses. E aí vem a pergunta. Vários estudos já comprovaram, e aí eu peguei esse específico mostrando que 96 participantes foram avaliados por 84 dias, com várias atividades distintas, para que de fato a gente analisasse numa média quanto tempo é necessário para que você transforme algo que você queira de fato em um hábito. Então, tomar um copo d'água, vocês estão vendo um amarelinho ali embaixo? Tomar um copo d'água ao acordar, caminhar por 10 minutos depois do café, e a média, então, para se tornar o exercício, aquilo que você quer fazer para que ele se torne um hábito, é de 66 dias. Bom, a gente está terminando janeiro. Para quem começou lá atrás, como o Rodrigo, algumas coisas legais, positivas e boas, quase na metade do caminho, gente. Ou seja, tá valendo a pena. Se não foi com muito esforço, se foi bacana, se tá rolando algumas recompensas, vamos insistir que agora para frente vai ficar cada vez mais fácil. Então, em alguns estudos, em alguns livros, algumas pessoas falam que em 20 dias começa a deixar de ser difícil, principalmente para aquilo que é mais difícil para as pessoas, para que ela se torne um hábito. Com 66 dias, vários estudos comprovaram que tudo que você executa nesse período vai se transformar em um hábito, gente. E aí, então, a gente vai falar agora sobre cada um dos pilares. A gente tem, né, os pilares de baixo, que são a nutrição e os exercícios, e os pilares de cima, que é a saúde emocional, saúde mental, resultando, então, num bem-estar, para que a gente siga em frente com uma vida muito melhor. E aí, os 160 dias saudáveis se tornem uma vida inteira muito mais saudável. Vou falar um pouquinho sobre hábitos alimentares. Existem várias polêmicas sobre comer proteína animal, não comer proteína animal. Eu ando pesquisando e estudando bastante sobre veganismo. Eu, Thaís, muito particularmente, não tenho intenção, por enquanto, de me tornar vegana, mas eu sempre pesquiso opções e fontes diferentes de proteína para poder consumir, para poder entender como é que o meu corpo reage. Eu acho que cada um precisa respeitar o seu corpo, respeitar a sua necessidade, mas eu acredito muito na diminuição do consumo de carboidratos, principalmente os que não fazem nenhuma diferença, né, que não tem nada de positivo na nossa vida, farinha branca, como a gente disse várias vezes, substituindo carboidratos por aqueles de baixo índice glicêmico. E, gente, para isso, vocês precisam fazer a troca de forma gradativa. E, de novo, entendendo que existem boas recompensas, entendendo os gatilhos e acreditando que o corpo vai se sentir melhor. E ele vai se sentir melhor com o tempo, gente. Eu volto a falar as principais dificuldades, e todas vocês me disseram, ou pelo menos a grande maioria de vocês me disseram, que as principais dificuldades são farinha branca, pão, doces, tortas, doces principalmente. A Laziquia comentou com a gente aí no grupo que ela testou o óleo de toranja e que de fato fez uma super diferença na vontade de comer doce. Para quem quiser experimentar, o Rodrigo acho que disse, eu tenho alguns. Eu posso ver quanto sai para cada uma de vocês, para quem quiser interesse, para quem tiver interesse. E aí, gente, gradativamente,
de novo, lembrando dos 66 dias, né? Programando esses novos hábitos, a gente vai fazendo substituições alimentares e a gente vai se sentindo melhor. Opa. Bom, aí eu resolvi colocar uma figurinha um pouco engraçadinha para que a gente entenda que os novos hábitos físicos, eles precisam também ser implementados na nossa rotina e no nosso dia a dia de forma gradativa. Eu disse lá atrás, num videozinho que eu compartilhei com vocês, para a gente poder tentar... Quem está mudando a minha tela sem querer? Alguém está fazendo isso. Bom, voltei. Para a gente pensar que os pequenos hábitos podem fazer diferença, principalmente nos exercícios, gente. Relembrando para vocês, 1 quilinho para a gente perder, a gente precisa de 7.000 calorias. Então, gente, pequenos detalhes fazem a diferença para poder acumular as 7.000 calorias, na verdade, né? Para a gente poder perder esse quilo. Tem alguém mexendo na minha tela, gente. Peço por favor aí para ninguém mexer na minha tela. Então, 7.000 calorias. E aí, se a gente for contabilizar ao longo do dia pequenos movimentos, gente, no final do dia, vocês vão perceber que isso vai fazer diferença. Eu comecei há 2 semanas, eu acho que eu compartilhei com algumas pessoas, e quem me tem nas minhas redes pessoais vai ter visto. Eu comecei a seguir, eu comecei a subir, depois que eu faço os meus exercícios no meu apartamento, eu faço os meus exercícios na minha própria academia do prédio. E eu moro no 23º andar. E eu comecei a fazer o seguinte, depois do exercício, mesmo cansada, eu comecei a subir escadas. E eu percebi que eu precisava fazer ele de forma fracionada, porque eu não conseguia de uma única vez. Então eu fazia 1 minuto subindo escada, 40 segundos descansando, medidos no relógio. Rodrigo é prova que no começo eu mal conseguia falar depois de subir os 23 andares. Foi super difícil. Foi desgastante, foi difícil mesmo. E alguém mexendo na minha tela de novo. E aí, gente, eu tô na segunda semana, não, eu tô na 3ª semana agora. Tá muito mais fácil, tá muito mais gostoso. Hoje, um pouco que por falta de tempo eu não subi a escada, mas já fiquei super agoniada. Ou seja, está virando um hábito, mesmo que ainda difícil para mim. Eu diminuí o tempo de descanso, eu senti que eu estou muito mais condicionada a subir a escada, porque é um exercício mais difícil do que eu normalmente estou acostumada. Gente, alguém mexendo na minha tela. E, olha lá. Peraí que eu vou tentar travar. Peraí um pouquinho. Bom, eu não sei, eu vou descobrir depois onde que eu travo para ninguém ficar mexendo na minha tela. Voltando então à escada, eu tô na 3ª semana, não tá fácil ainda, mas eu diminuí o intervalo fazendo 1 minuto subindo escada e agora eu já tô com 20 segundos de descanso, para quem sabe daqui a mais umas semaninhas eu consiga subir direto. Eu hoje estou demorando em média 10 minutos para subir os 23 andares, porque eu tenho tempo de descanso. Eu espero que logo mais eu consiga compartilhar com vocês a diminuição desse tempo. Então, comecem devagar, mas comecem. Não desistam e não demorem para começar esse exercício, tá? E aí vamos para hábitos mentais. Eu vou primeiro falar do mental e depois falar do emocional. O mental, gente, a nossa mente, ela é muito acostumada com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, ou seja, ela tem uma rotina também. Muita gente, quando volta do trabalho, acaba ligando a televisão e deixando ela simplesmente ligada para deixar passando o que está acontecendo ali, sem nem pensar no que está passando, no que está acontecendo. Então, eu quero sugerir que vocês, como novos e uma programação de novos hábitos mentais, leiam um pouco mais, tentem fazer exercícios para a mente, como palavra cruzada, como aqueles joguinhos, como chama? Sudoku, que é super importante, que ajuda muito a mente. Que vocês, de repente, assistam novas séries que falem sobre história, que contem algo que vai ser algo novo para vocês aprenderem.
E o que eu quero que vocês mais pensem sobre a mente, que acho que é um exercício super difícil, é esvaziar a mente, gente. Quem medita tem um pouco mais de facilidade, mas quem não pratica a meditação, às vezes não consegue deixar a mente um pouco mais vazia. Rodrigo é um desses que não consegue parar de pensar, a cabeça fica ali fervilhando o tempo todo. Então, respira fundo, tenta. Tá vendo? Eu usei esse bonequinho porque é muito isso, gente. Vamos tentar esvaziar a mente, deixar, pensar na respiração, observar como é a respiração, observar o diafragma, e aí tentar acalmar para poder ter novos hábitos mentais, né? Eu gosto de dizer para todo mundo que me pergunta assim: eu sou uma pessoa muito calma, eu não sou ansiosa. Você me disser assim, Thaís, eu preciso te contar um segredo daqui 2 semanas. Eu vou dizer assim, tudo bem, a gente se encontra em 2 semanas, eu não vou ficar ansiosa esperando para que isso aconteça. Então, eu tenho esse costume de ser calma, de manter a mente vazia, e para mim tá tudo certo. Alguém continua mexendo na minha tela. Voltando a falar, quem medita, quem tem esse hábito, o uso dos óleos essenciais nessa hora é completamente fundamental. Ele ajuda muito. A gente tem aí o sândalo, que é um dos principais óleos essenciais para ajudar na meditação. A gente tem óleos que acalmam, a gente tem lavanda, a gente fala sempre da queridinha lavanda. Eu acho que quem quiser um pouco de ajuda, quem quiser saber um pouco mais sobre os óleos essenciais nessa questão de esvaziar a mente, de estar mais calma, pede ajuda que a gente vai olhar caso a caso, tá? Bom, aí eu vou dizer o seguinte, essa frase é uma frase que eu gosto muito. A primeira tarefa é desaprender e reaprender, porque os hábitos emocionais foram criados na infância. Gente, eu vou voltar a minha tela, porque... Espera um pouquinho. Só um segundinho, gente. Tá todo mundo agora vendo? Alguém me diz aí no chat o que vocês estão me vendo ou vendo a minha tela compartilhada? O cérebro, Rodrigo. Tá bom. Então, agora eu dei uma pausa aqui, acho que ninguém vai conseguir mexer na minha tela. Mas eu não consigo mudar, né? Peraí. Pronto, vamos ver se agora. Ah lá, não tá rolando, né? Bom, todo mundo vendo a frase? Que eu vou falar agora então sobre o emocional. Eu espero muito que todas de vocês aí tenham algum acompanhamento emocional. Tá no questionário? Peraí. Tá agora na frase, gente, que eu vou entrar. Isso, ótimo. Vou entrar então no emocional. Eu espero e acho que eu defendo muito que todo mundo tenha algum acompanhamento emocional, psicológico. Eu faço um acompanhamento com uma psicanalista há um pouco mais de 6 anos. E eu aprendi em todo esse processo que nós, seres humanos, somos feitos mais de 50% com algo que vem aprendido na nossa infância. Então, todas as nossas emoções, todas as nossas formas de reações emocionais foram criadas por hábitos. Olha lá, a minha tela continua mexendo, né? Rodrigo está fazendo falta aqui do meu lado, é isso, amor. E aí, gente, eu gosto muito de dizer o seguinte: o nosso comportamento, as nossas emoções, elas são guiadas pelo nosso inconsciente, por aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Então, a gente reage a determinadas situações com aquilo que a gente aprendeu. Dá para mudar? Dá para criar um novo hábito emocional? Dá. Mas você precisa entender primeiro sobre esse hábito emocional. Gente, eu vou parar de compartilhar, não vai ter jeito. Pronto. Todo mundo voltou a me ver aqui? Desculpa. Para mim estava piscando a tela aqui, então tô parecendo o Rodrigo, ficando desconcentrada com aquilo que estava aparecendo aqui para mim.
voltando. Amor, eu sempre falando de você, né? Coitado do Rodrigo, gente. Então, gente, comportamento. Dá pra gente mudar a nossa forma de reagir emocionalmente a todas as situações que nos são impactadas? Dá. Mas para isso vocês precisam entender quais são esses comportamentos, entender qual é esse hábito emocional, entender qual o gatilho que nos leva a pensar e a agir daquela forma emocionalmente dizendo. É a mesma coisa, gente. Hábito é gatilho, hábito, recompensa. Em algumas situações emocionais, a gente ainda entra numa roda em que a gente acaba voltando isso pra gente, esse sentimento ruim ou aquele sentimento que a gente esperava do outro, ou que a gente acabou gerando uma expectativa e ela não foi feita, e isso acaba voltando pra gente de uma forma rebote, super ruim, negativo, uma espiral super ruim. Então, eu posso compartilhar com vocês, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa questão do emocional, alguns artigos que eu tenho, algumas coisas que a minha própria psicanalista compartilhou comigo, para poder entender um pouco do processo inconsciente, para que, entendendo o processo inconsciente, entenda que é possível mudar esses hábitos emocionais também. Não é rápido, não é fácil, talvez precise de um pouco mais do que 66 dias, mas entender esse comportamento emocional já é algo extremamente importante para a gente seguir em frente. E aí, eu não vou voltar no compartilhamento da tela, mas depois eu vou compartilhar com vocês, assim como a gente fez com as outras apresentações, e vou subir uma planilha que vai exemplificar para vocês como que a gente pode sistematizar, e aí de forma bem cartesiana mesmo, dá para colocar no papel quem quiser, quem precisar, quem tiver essa necessidade, colocar no papelzinho todas as formas de você identificar o gatilho, seja para um hábito antigo, para eliminar esse gatilho e colocar uma coisa nova no lugar, seja para que você queira criar um novo hábito, então colocar um gatilho para que esse hábito exista. Inclusive com horário, gente. Quem é um pouco mais certinho e regrado pode estabelecer o seguinte: quero caminhar de manhã e vou começar caminhando por 5 minutos. Então, quais serão os meus gatilhos? Eu vou escovar os dentes, o próximo passo é tomar limão. Eu vou caminhar em jejum ou vou caminhar comendo algo? Então, vou comer algo. Se for em jejum, vou colocar o tênis. E aí, o colocar o tênis seja o gatilho para que você vá caminhar. E todas as vezes que você coloca o tênis, o seu cérebro vai dizer, preciso caminhar. Depois que isso vai virar um hábito. Mas para isso você precisa forçar esses gatilhos nesse começo. Então, eu vou compartilhar essa tabelinha com vocês. Quem tiver dificuldade, quem quiser preencher, quem tiver alguma dúvida, pode continuar recorrendo a gente, que a gente vai ajudar a poder sistematizar isso tudo da melhor forma. Falei demais hoje, né? Voltando então, vou recapitular tudo. Hábitos alimentares, aos poucos substituindo, porque o alimentar tem gatilhos negativos que precisam ser eliminados. Hábitos para os exercícios físicos. Gente, lembre-se sempre das 7.000 calorias. E aí, pequenas coisas vão se somando ao longo do dia para a queima do gasto calórico. Quem usou a tabelinha lá, que sabe qual é o seu gasto basal, ou seja, o quanto o corpo, não fazendo nada, acaba gastando de energia, vai entender que precisa gastar um pouquinho mais para poder ir eliminando aí o que é extra na nossa vida. Eu falo muito que quem vai ao supermercado fazer compras, uma vez por semana, que seja, pode estacionar um carro um pouco mais longe, se for de carro. Ou, se dá para ir a pé, por que não pode ir a pé para poder gastar um pouquinho mais de caloria? E aí, gente, o nosso coração, quando ele fica um pouquinho mais acelerado, ele trabalha um pouquinho melhor, ele vai ajudando a gente a se sentir melhor, o pulmão fica melhor, a gente tem um pouco mais de condicionamento físico. Quem aí, quero ver vocês escreverem no chat, quem aí se lembra qual foi a última vez em que se sentiu o coração acelerado por algum exercício físico que fez? Subir escada? Só agora, amor? Tudo bem. Subir escada, gente. Parar o carro um pouco mais longe, andar um pouquinho mais rápido. Então, são esses pequenos detalhes que eu acredito muito que fazem a diferença no final,
para poder gastar um pouquinho mais de caloria. E de pouquinho em pouquinho, de grandão, enche o papo, de pouquinho em pouquinho a gente vai gastando 7.000 calorias e perdendo 1 quilinho devagarzinho, mas ele tá lá no final, né? Ontem, caminhando apressada. Neuza, o que você estava fazendo que estava caminhando apressada? Muito bem, coração acelerado, gente. Não vale de susto, hein? Porque o Rodrigo de vez em quando me dá uns sustos. E aí não vale esse coração acelerado. Eu vou então, acho que... e aí estava recapitulando, né? Desculpa. Mentais. Vamos esvaziar a mente, vamos colocar novos hábitos. Eu vou dizer por experiência própria. No final de 2015, Rodrigo me emprestou o Kindle dele, porque eu queria passar a ler um pouco mais. Eu sei que tudo na vida é hábito. Eu tinha perdido o hábito de ler livros. Eu leio jornais diariamente, eu leio sites de notícia. E aí eu pedi para o Rodrigo me emprestar o Kindle dele para poder ver se eu ia gostar de ler digitalmente. E aí o que aconteceu é que eu meio que não devolvi. E aí eu ganhei de presente de Natal um Kindle novo só meu. E eu me comprometi a ler muito mais todos os dias. O resumo é que foi 2016, né, amor? Acho que não foi 15. Em 2017, eu aumentei a quantidade de livros que eu li em quase 300%, gente, de um ano para o outro, com um simples hábito de ler um pouco mais quase todos os dias. Vira hábito, você não consegue parar depois, gente. No começo pode ser difícil, e uma coisa que é prazerosa, então, fica muito mais fácil. No meu caso, eu que adoro ler, e eu leio livros de todos os tipos possíveis, eu acredito que foi muito melhor e fez muito bem para minha mente, foi bom para mim, virou um hábito na minha vida. E aí os emocionais, que podem ser que demorem um pouco mais de tempo, mas que você, entendendo um pouco mais do subconsciente, daquilo que a gente viveu na infância, de como a gente pode mudá-los, também podem se transformar em novos e bons hábitos emocionais. Tá bom? Eu vou agora abrir, então, eu vou abrir o áudio de todo mundo. Quem quiser falar um pouquinho, tirar dúvidas, vai estar aberto aqui o áudio. Só quem quiser levanta a mão ou escreve no chat que quer falar, para poder a gente não ter muita gente falando em conjunto, tá bom? Vamos lá, vou tirar todo mundo do mudo. Quero falar. Todos. Rodrigo, olha lá. Ele nem esperou, já falou que quer falar. Pode falar. Só para complementar uma coisa que você falou, que eu acho que é importante em relação à semana passada. Claro. Tá me ouvindo? Sim. Deve estar com delay na imagem, né? Mas tudo bem. E aí acontece o seguinte, você falou muito sobre você estabelecer os gatilhos. Essa é metade da equação. Precisa lembrar de estabelecer a recompensa também, né? Por exemplo, no caso da minha caminhada é o banho depois. Sim. Né? Que aí, assim, além da serotonina, naturalmente, né? Da endorfina, naturalmente, nesse processo. Uhum. A outra coisa que eu acho que legal que você falou é você mudar os valores em relação àquilo que você acha bom e ruim. Por exemplo, uma pessoa do meu porte físico sempre achou ruim ficar com o coração acelerado, ou seja, eu evitava situações em que eu ficaria com o coração acelerado. Quando você entende o funcionamento do corpo e passa a valorizar ficar com o coração acelerado, você passa a buscar situações para você ficar com o coração acelerado. Porque cada aceleração, ainda que ela seja por um tempo curto, ela vai dar uma queima de caloria e uma aceleração do metabolismo muito grande. Então, eu achei legal isso que você falou, mas é importante que as pessoas entendam que elas têm que buscar, né, a Lucy estava falando da ladeira agora há pouco, cada um buscar situações em que vai ficar com o coração acelerado, né, por conta de atividade física, e achar isso bom, porque isso muda tudo, né, porque você não vai ficar fazendo alguma coisa que te faz mal. Gente, é claro que é o seguinte, a gente tem um limite, isso muda de idade, isso muda cada uma das coisas. Eu fiz com 33 anos, sei que o meu limite de batimento cardíaco por minuto não pode ultrapassar, por exemplo, de 180, mas eu me conheço. Eu falo para acelerar o coração, mas, gente, com cautela, com cuidado. E a outra coisa, só para finalizar, é a rotina matinal, né? Ou seja, quantas e quantas pessoas, a gente estudando biografias, pessoas de sucesso, pessoas de alta performance, atletas,
estabelecem uma rotina matinal, né? Eu acho que isso, eu estou vendo a tela da Monique, né? Você consegue transferir aí para... Eu estou vendo você precisa clicar na sua telinha. Tá bom. Não, tudo bem. E aí só isso, é uma coisa interessante de pesquisar, cada um buscar entender, mas basicamente uma rotina matinal é uma rotina quando você prepara, e aí tem muito a ver com o hábito mental, né? Você preparar o seu dia e você começar seu dia de uma forma positiva. Então a leitura pode estar de manhã, de alguma coisa positiva. O exercício pela manhã também, para efeito da aceleração. E aí, no nosso caso, que a gente faz o jejum intermitente, aí não tem alimentação, mas tem a hidratação pela manhã. Então, várias condições de alimentação, exercício mental, emocional, que se você trabalhar logo pela manhã, o seu dia começa e termina de outro jeito, né? Então, a rotina matinal é uma rotina importante para fazer. Deixa eu complementar. Claro. Talvez não necessariamente precise ser matinal, e é por isso que eu disse que tem gente que talvez não tenha hábitos diurnos de começar tão cedo, mas que estabeleça como rotina a partir do momento que acorda. Porque não é isso. Pode mais tarde, mas que tenha esse gatilho inicial do dia de ter coisas para serem feitas de formas sucessivas. E aí, gatilhos, recompensas, gatilhos, recompensas. Não estou querendo dizer as pessoas que acordam às 4h30 como eu. Estou querendo dizer as pessoas que acordam a qualquer horário. É isso que eu estou tentando. É uma rotina matinal. É isso. E aí eu acho, só a última coisa que eu ia te perguntar, e acho que é legal você complementar, Thaís, uma coisa que a gente discutiu do outro dia, que você não cria todos os hábitos de uma vez, né? Você não vai brincar de herói e de repente você é atleta, você dorme cedo, você lê 30 páginas por dia, você, enfim, você é perfeito, de repente, não funciona. E aí, mas eu acho que é legal você, nessa semana 3, falar quais são os hábitos fáceis, mini hábitos, né, naquela linha do que acho que deveria entrar com as pessoas. Você já fala do limão, você está falando da caminhada, mas se você fosse indicar para as pessoas que estão acompanhando esse programa, como você faz para mim individualmente, quais são os hábitos que a pessoa deveria buscar nesse momento, que é uma coisa que você tem tomado cuidado. E agora que eu estou do outro lado aqui, eu vou falar. Você tem tomado cuidado para não ser muito direcionada para as pessoas sobre o que... Mas dá a tua opinião, o que você acha. Cada um tem que pensar o que acha que é bom para eles, mas sim. O que você acha que seriam bons hábitos aí para as pessoas começarem e criarem nesse momento, já que é o tema da semana 3? E você se esquivou, mas não deixei. Tá bom. Eu vou colocar mudo em vocês rapidinho para poder falar rapidinho. Eu vou então falar um pouquinho sobre os 4 pilares, porque eu preciso que todo mundo entenda que esses 4 pilares são fundamentais para um bem-estar como um todo. E vou dar alguns exemplos de cada um deles, tá? Bons hábitos alimentares. Além do limão, gente, beber muita água. Eu já falei disso em outras situações. Dei a calculadora, né? Ensinei como calcular o quanto cada um precisa beber de água a partir do peso. Evitar farinhas, seja ela branca, seja açúcar, seja... você pode substituir por farinhas boas. Eu já falei sobre elas hoje, inclusive falei sobre boas farinhas com uma amiga. Farinha de beterraba, farinha de berinjela, farinha de aveia. A aveia é um pouco mais calórica, para quem quer perder peso. Ela tem baixo índice glicêmico, mas ela é mais calórica. Farinha de grão de bico é maravilhosa, gente. Podem usar à vontade. Tem boas farinhas que não são caras, que são fáceis de se encontrar, que podem, inclusive, ser feitas em casa, que você pode incluir como os bons hábitos alimentares. Ensinei uma receitinha de pão, espero que vocês já tenham testado. Acho que aí, como alimentar, são essas principais novos. De novo, gente, precisa ser incluído devagarzinho, precisa ser feito com cautela. E aí, evitar álcool. Quem quer deixar de ter a bebida alcoólica como hábito, precisa, por um bom tempo, ficar sem. Lembrem-se, 66 dias para criar um novo hábito. Então, ficar por um tempo sem ingerir bebida alcoólica vai facilitar a sua vida e vai te ajudar a perder uns quilinhos aí, porque bebida alcoólica é bem calórica. Nos hábitos de exercício físico, pensem nos pequenos hábitos e nas pequenas coisas. Por exemplo,
Quem aí usa o controle remoto para mudar o canal da televisão? Acho que todo mundo. A TV muda o canal na televisão? Tem um botãozinho lá para poder fazer a mudança do canal? Levante e mude o canal da televisão. Estacione o carro mais longe quando você for ao supermercado, quando for fazer compras. Ou passe a ir a pé se você puder. Suba escada. Gente, eu tenho certeza que todo mundo tem escada por perto para poder subir. Subam escada, gente. Vocês vão ver, o coração vai chegar aqui, ó, na garganta. E vai ser ótimo. Subir escada é uma maravilha. Outras coisas de exercício. Para quem pode, para quem não tem problema, pedalar. Gente, pedalar é uma delícia. Você sente o vento no rosto. Pode ir devagar, não precisa ser acelerado. Você vai ver o quanto vai ajudar no dia a dia, no gasto calórico. Pular corda é uma outra coisa que é ótima para quem não tem problema, de novo, na coluna, nem no joelho. Pular corda é ótimo. E aí eu falei lá atrás, brincar de bambolê. A gente tem uma amiga que faz bambolê para adultos, eu inclusive estou querendo o meu. Eu sempre adorei brincar de bambolê quando criança e quero ver se ainda não esqueci, né? Mentais, novas leituras. E aí, gente, o nosso cérebro precisa aprender coisas novas quase que sempre. Conhecer um assunto novo, ler sobre algo que você não sabe, estudar sobre alguma coisa que você queira. De repente, aprender sobre a história de um país, sobre como um país foi colonizado, como ele surgiu. Assistir, pode ser até uma série ou um filme, mas algo que te faça mexer com a cabeça, fazer palavra cruzada. E eu acho que assim, o mais importante, principalmente para os ansiosos, e aí eu vou fazer um parênteses. As pessoas ansiosas têm mais dificuldades em criar novos hábitos. Por quê? Porque elas não esperam 66 dias, senhor Rodrigo, para você essa. Elas não esperam. Elas não acreditam que esses 66 dias vão chegar e que vai virar um hábito. Então, fechando parênteses dos ansiosos, tenha o hábito que seja difícil no começo. E aí, no mental, esvazia a mente, gente. Respira. Tenta não pensar em nada. Sabe assim, se tivesse aqueles negocinhos assim, colocados na cabeça, fica assim, ó, só não tá morto, mas não tá pensando em nada. Deixa. Pensa na respiração, medita. Acredita que é só a respiração que tá ali te fazendo viver. É uma coisa automática, tá te fazendo bem. Então, esvazia a mente para os ansiosos aí. Claro que pode usar bergamota, pode usar lavanda, pode usar uma série de outras coisas, mas vamos esvaziar a mente. E aí no emocional, é um pouco mais delicado, mas ter bons hábitos emocionais, entendendo os hábitos que foram criados lá na nossa infância e como é que a gente reage a determinadas situações, principalmente das formas emocionais. E aí, gente, nos hábitos emocionais é a parte em que os óleos essenciais mais podem ajudar. A gente tem óleo essencial para uma série de origens emocionais. A gente vem postando sobre os óleos essenciais ao longo do tempo. Entender a origem, por isso eu falo sempre da origem. Sempre que a gente escreve sobre óleos essenciais, a gente fala da origem. Entender a origem da dificuldade emocional é o primeiro passo para ter um novo hábito emocional. Vou então botar todo mundo de volta. Respondido, Rodrigo? Sim, senhora. Mais alguém, gente? Tô vendo aqui que quando não choveu, o que aconteceu quando não choveu, Lu? Você conseguiu caminhar, né? Tá bom, entendi. Foi isso mesmo. Subindo escada, Lazinha, muito bem, hein? Vamos todo mundo subir escada, gente. Subir escada é uma maravilha. Quem mais? Vamos lá, quero que todo mundo diga. Quem mais tá por aqui? Monique, Lucy, Vanderlei. Vanderlei, essa é a primeira vez que tá por aqui, hein? Bem-vindo. Pode falar, Lu. Estamos ouvidas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui sobre a questão de esvaziar a mente. Falar isso para ansioso é uma coisa absurda. É verdade, porque a gente não consegue esvaziar a mente, mas a gente consegue não ligar para o que entra.
Então, quando a gente trabalha em mindfulness, a gente trabalha muito com a presença, com estar presente, com estar ali na hora que você está fazendo. Então, a gente está aqui na live, a gente está na live. Então, a nossa concentração está toda aqui. A nossa troca, ela está toda aqui. A nossa energia está toda voltada aqui. O que não quer dizer que em nenhum momento não vai passar outros pensamentos pela cabeça. Porque vão, né? E vão em grande escala. Qual é o segredo de você conseguir sentar e meditar por 5 minutos? É você perceber que o pensamento chegou, mas deixar ele embora. Não segurar nenhum. Então, quando você consegue ter esse hábito de não segurar o pensamento na sua cabeça, deixar ele embora, ele só passar, você consegue manter mais a sua presença naquilo que você está fazendo. E a presença é uma coisa importante para qualquer coisa que você for fazer na vida, inclusive para cuidar das questões emocionais. Então, se você está lavando uma louça, esteja presente lavando a louça. Sua cabeça tem que estar onde está o seu corpo. E o seu corpo tem que estar onde está a sua cabeça. Senão acidentes acontecem, alguém se corta, carro bate, é assim que acontece, né? Sim. E aí a gente não consegue concluir projeto, a gente não consegue concluir um texto, não consegue concluir uma leitura. Então, eu acho que antes da gente conseguir mudar qualquer coisa, a gente precisa primeiro focar em estar presente naquilo que a gente se propôs a fazer. Uma vez que a gente está ali presente, conseguiu ficar presente, a coisa vai fluindo mais tranquilamente. Ótimo, Lu. Adorei o que você disse. E para mim, né, que não sou ansiosa, é difícil entender como uma pessoa não consegue fazer dessa forma, mas eu super entendo. Eu entendo que para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de concentração naquilo que vai fazer, precisa estar de corpo e de cabeça, né, presente naquilo. Então, a mente e o corpo estarem no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo a mesma coisa é extremamente importante. Lu, você foi genial. Muito obrigada. Quem mais, gente? Alguém levanta a mão? Quem mais? Alguém escreve no chat? E aí, Lu, nesse tópico, eu quero aproveitar vocês que estão aqui com a gente, muito mais próximos, né, que estão no programa, que estão vendo o nosso dia a dia. Às vezes situações acontecem, né, situações de vida tomam conta. Então, não sei quantos vocês repararam, mas a gente está migrando de fase de novo na página, na verdade. Né? A página teve a fase 1, que foram os primeiros 30 olhos, textos bem mais curtos. A gente fez aquela pesquisa quantitativa, que, aliás, o relatório está saindo agora, está pronto. Acho que a gente só está vendo a forma de mandar para as pessoas e o e-book também. E a gente está indo para a fase 3. E para a fase 3 a gente vai fazer um monte de pesquisa qualitativa e tal, mas não era para ter tido esse gap de publicações que a gente está tendo. Por exemplo, está tendo vários dias que está ficando sem publicação. Porque a gente está transitando o modelo e achando o melhor modelo, e a gente provavelmente vai migrar para um modelo com muito mais vídeo, que é muito mais a forma como as pessoas consomem a informação, né? Só que isso tudo e essa migração do hábito da página, que era uma publicação diária, acabou se confundindo com a nossa vida pessoal, que teve uma questão pessoal aí de familiar, e aí juntou tudo, enfim. Então, de certa forma, o nosso pedido de desculpas, né, desse processo de estar interrompido, mas a gente deve retomar na segunda-feira, ou na verdade no domingo, com a receitinha do domingo, e aí voltar e fazer o final dos top 30, top 50 olhos, estão faltando 20, retomar os olhos da Doterra que a gente está falando no grupo e fechar o conteúdo dessa fase 2. E aí a gente entra na fase 3, e para isso a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, inclusive vocês que estão aqui ou que estão vendo esse vídeo depois, que quiserem participar dessa qualitativa, meia hora de uma ligação para a gente bater um papo e falar um pouco sobre o que está acontecendo na página. Mas tudo isso para exemplificar o que a gente está falando aqui, né, e o que você estava falando, porque quando entra muita coisa de uma vez, a gente simplesmente não conseguiu se concentrar e manter o hábito do que a gente estava publicando e fazendo. Então, só uma pequena explicação que a gente aproveita esse canal para dar, porque, na verdade, a gente tem uma consistência de publicar diariamente que vai voltar, mas acho que vai entrar muito mais numa fase de dicas sobre os olhos a cada dia e ter um vídeo grande por semana, alguma coisa assim que a gente está caminhando. Mas a gente quer usar essa pesquisa qualitativa para realmente entender das pessoas o que elas querem saber, o que elas precisam saber.
Porque a Quant deu um monte de informação legal para a gente, mas a gente quer, de fato, entender qual é a necessidade das pessoas, porque tem muita gente bacana que publica um monte de coisa legal sobre óleos essenciais, né? Muitos cobrando por essa informação. Mas a gente quer entender e ir além dessas pessoas, não porque a gente quer ser melhor que elas, mas pelo desejo de servir, né? E aí essa qualitativa vai entrar para isso. Me alonguei um pouco, mas porque tinha tudo a ver com o que a Lu estava falando, né? Da dificuldade da gente lidar às vezes com as coisas que acontecem, né? E eu preciso fazer um curso de meditação, porque eu não entendo nada dessa parte de esvaziar ou de não segurar os pensamentos, enfim. Isso tem atrapalhado um pouco. Mas é isso, obrigado. Queria aproveitar só o canal para a gente dar uma explicação que acho que a gente estava devendo, né, amor? Sim. Mais alguém, gente? Canal aberto de novo de todo mundo. Levantem a mão aí. Ou escrevam no chat. Lucy, cadê você que eu não tô te vendo hoje? Assim, vídeo. Ah lá, a Lu vai te passar umas técnicas, amor. Mais alguém, gente? Senão eu vou encerrar por aqui. Deixando mais uns minutinhos depois de encerrar a gravação, para quem for acompanhar depois. E a gente fica mais uns minutinhos, tá bom? Então, mais alguém? Última chance? Beijos. Até quinta.